Quando compreendemos a existência do conflito entre o bem e o mal, e quando admitimos a existência do diabo, precisamos reavaliar a importância de muitas de nossas decisões. Enganar e criar confusão são técnicas do inimigo, e a própria religião pode ser usada para enganar. Como as pessoas, de forma geral, encaram o fato da religião ser usada pelo diabo para enganar? Depende do coração da pessoa, que às vezes engana, né? Eu acho que pode. Eu não acredito no diabo, não. Acho que o bem e o mal é de você mesmo que cria. Pode, com certeza. Eu acho que Deus está acima dele. Então ele vai defender qualquer um que aparecer. Existem anjos, às centenas, quem sabe às milhares, aos milhares, nesse lugar. E vamos nos unir a eles, louvando o nome do Senhor. Cante. Nos reunimos no santo monte e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar Cante em vozes. Nos reunimos no santo monte e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar, pois se faz presente neste santo e bom Muito boa noite a todos. É tão bem estar juntos mais uma vez, depois de alguns acontecimentos, mas todos se lembrarão que eu falei, cada vez que fazemos este assunto, o diabo fica zangado. Aconteceram coisas fora do nosso controle, fora da nossa explicação, mas o inimigo não pode vencer. Nós precisamos continuar. E a causa de Deus há de vencer. Vamos orar a Deus. Pai nosso que estás nos céus, hoje à noite vamos abrir o livro. Vamos estudar uma profecia muito importante que vai desmascarar o inimigo. Por isso ele está zangado. Pedimos a tua presença, a presença dos santos anjos, para que ele não possa fazer nada para impedir a pregação da palavra. Abençoe cada ouvinte aqui em Vila Formosa e em muitos outros lugares no Brasil e no mundo. Abençoe o pregador, para que possa não falar de si mesmo, mas somente da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite queremos ir para o livro de Apocalipse mais uma vez. Este livro que é o último dos 66 livros da Bíblia.
Este livro que fala da queda e surgimento de nações. O livro foi escrito por um dos 12 apóstolos. Tem sido chamado Filho de Trovão, ele e o seu irmão. Um dia, a mãe de João e Tiago, seu irmão, a mãe veio fazer um pedido especial a Jesus. Todas as mães têm preconceito. Eu não conheço nenhuma mãe que não tem preconceito. Sempre acham que seus filhos são mais bonitos que os outros. A maior prova que eu tenho que mães têm preconceito é uma prova absoluta, porque minha mãe achava que eu era muito bonito. Isso prova que as mães nem sempre olham certo, não é? E esta mãe veio para Jesus e disse: meus filhos são mais bonitos do que os outros e mais inteligentes do que os outros. E por isso eu vou pedir um favor para eles. E temos as palavras dela nas Escrituras, em São Mateus 20, 21. Ela disse: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentam, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ela queria os filhos dela mais perto de Jesus. Não importava os outros ficar mais longe, mas queria que eles ficassem mais perto no reino, ao lado de Jesus no seu trono. E João teve o privilégio de passar a sua vida vivendo pela causa de Jesus. E por isso ele foi preso. Por isso ele foi para a ilha de Patmos. Lá nesta ilha, abandonado por todos, sentado na praia, ele viu as visões do livro de Apocalipse. E começamos a estudar essas visões. Apocalipse 12, 1. Ele disse: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O que significa tudo isso? O que pode significar? Quer a minha opinião? Mais forte. Muito bem. Porque nós queremos, mais uma vez, dar ênfase que nada que eu falo aqui é a minha opinião. Nós queremos agora ir para as Escrituras, comparando com Escritura com Escritura. Esta mulher, o que representava? O que representava a coroa de 12 estrelas? O que representava o sol e a lua? O que quer dizer tudo isso? Nós vamos para as Escrituras. Se lembra que estudamos? Regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. E indo para as Escrituras, descobrimos que nas profecias bíblicas, uma mulher sempre representa uma igreja. Como posso saber? Eu posso saber, em primeiro lugar, abrindo a Bíblia no Velho Testamento, em Oséias 2, 19 e 20. Posso também ver no livro de Isaías, capítulo 54, 1 e 8. Não temos tempo hoje para ler todas essas passagens. Ezequiel 16, 8 a 14. Também 2 Coríntios, no Novo Testamento, capítulo 11, versículo 2. Efésios 5, 21 a 23. Todas essas passagens nos falam que uma mulher simboliza uma igreja. Esta mulher, vestida de branco, representava a igreja de Cristo. Porque como nós falamos quando explicamos os 4 cavalos em Apocalipse 6, branco significa pureza. Era uma igreja pura, com doutrinas perfeitas. Esta igreja foi a igreja cristã. Não é um prédio, agora que estamos falando. Nós, quando perguntamos o que é uma igreja, pensamos num prédio. Mas realmente, o prédio não é a igreja.
Minha casa não é meu lar. Eu tenho uma casa no Canadá. Se esta casa queimar, eu ainda terei o lar. Posso ficar sem casa, mas não fico sem lar, não é? Eu posso levar minha família para outro lugar, meu lar continua. A igreja não é um prédio. A igreja é uma congregação. Não é prédio, mas sim congregação. O povo que forma a igreja. A mulher representava um povo de Deus, que se formou seguindo os passos de Jesus. Agora, disse que ela estava vestida com o sol. O que significa o sol? Mais uma vez, não queremos ir para a opinião humana. Queremos voltar para as Escrituras. E a Bíblia nos fala que o sol representa o Evangelho. Ele estava vestido de sol porque a igreja surgiu no primeiro século de cristianismo. Como podemos saber que o sol representa o Evangelho? Mais uma vez, não temos tempo para ler todas as passagens, mas vamos citar ou fazer referência. Efésios 5, 21 a 23 nos fala isso. Malaquias 4:2 fala do sol da justiça, o sol do Evangelho. Salmo 104, versículo 2. São Lucas 16:8. 1 Tessalonicenses 5, 5 e 8. Todas essas passagens nos indicam que o sol é o Evangelho. Nós temos esta mulher vestida do sol e tinha embaixo dos pés a lua. O que representa a lua? Todos nós sabemos que a lua não tem luz própria. A lua reflete a luz do sol. E a Bíblia fala várias vezes que a lua é uma sombra, uma reflexão. Vamos ler o que disse a Bíblia sobre isso. Em Hebreus capítulo 10, versículo 1, temos um exemplo que é repetido em Colossenses 2:17. O que disse lá? Que a lua é uma sombra do Evangelho. Por quê? Porque a luz do sol é refletida pela lua. As sombras, como vamos ler, foram os sacrifícios do Velho Testamento. Não tinha luz própria. Refletiam a luz da vinda de Cristo, do sol, do Evangelho. Nenhuma ovelha podia salvar alguém. A ovelha só refletia a luz do Salvador. A ovelha, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O santuário do Antigo Testamento, com todos os símbolos e sacrifícios, era somente um reflexo. Em Hebreus capítulo 10, temos essas palavras. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. A lua representava a sombra, os sacrifícios, e a lua estava embaixo dos pés da mulher. Porque esta época já havia passado. O tempo de sacrifícios havia passado. E agora Jesus chegou para a sua igreja, o Salvador perfeito. Os sacrifícios do Antigo Testamento não tinham mais valor. Não tinham porque Jesus havia chegado. Os cordeiros não precisavam mais morrer, porque a cortina do templo se rasgou de cima para baixo, mostrando que para sempre acabou os sacrifícios. Agora estava entrando a era do sol, não precisava mais de sacerdotes, não precisava mais de cerimônias, porque Jesus, quando ele morreu na cruz, lançou a sombra para trás. E a sombra acabou. Jesus, o Cordeiro de Deus, se tornou o pastor e o sacrifício. Os sacrifícios terminaram.
Continuando agora, versículo 2. Que achando-se grávida, estamos falando da mulher, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Não, agora sabemos que temos uma mulher e a mulher é grávida. Está já sentindo dores de parto. Agora a história fica mais interessante e mais misteriosa. Você gosta de um filme de mistério? Agora temos uma coisa mais interessante do que qualquer filme. E não é mentira, não é ficção, tudo verdade. O próximo versículo diz: viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Está vendo o quadro? Uma mulher grávida, pronta para dar à luz, e um grande dragão vermelho, que está diante dela, esperando o filho nascer, para que ele pudesse devorar o filho. Quem é este dragão? Mais uma vez, nós não vamos pela opinião humana. Nós vamos descobrir o que a Bíblia disse sobre este assunto. A Bíblia identifica o dragão sem dúvida nenhuma. E agora não vamos somente referir ao texto. É importante desmascarar o inimigo. Lemos em Apocalipse 12:9 quem é o dragão. Vamos ler. Foi expulso o grande dragão. Mas agora a Bíblia não para aqui. A Bíblia identifica, sem dúvida, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Agora está bem claro, não é? Quem é o dragão? O dragão é a antiga serpente que tentou nossa primeira mãe, Eva. Mas se alguém tiver dúvida, também se chama o diabo. Se alguém ainda tiver dúvida, também é chamado de Satanás. E se alguém ainda tem dúvida, tem mais uma descrição: o sedutor de todo mundo. Agora não tem mais dúvida. E quem era o filho que ia nascer à igreja cristã? Nós vamos ver isso. Mas vamos, primeiramente, olhar atrás das cenas. Notamos o que disse Apocalipse 12. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ele declarou guerra contra Deus e contra o Filho de Deus. E houve uma guerra, mas ele não venceu. Ele nunca será o vencedor. Ele pode parecer vencendo, mas ele sempre será derrotado. Ele estava com ciúmes do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Chegou a odiar a Jesus. Mas Jesus ganhou a batalha. Satanás foi tirado do céu, lançado para a terra, e ele está aqui agora fazendo o seu trabalho horrível. Mas com raiva do Jesus que ganhou a batalha. E agora ele disse: agora vai nascer um filho aqui na terra. Agora é minha vez. E ele está aqui, lutando para causar problemas, como falamos em outras noites. Ele está aqui fazendo o seu trabalho contra o Evangelho de Deus. Por isso ele não queria que pregamos hoje à noite. Mas a Bíblia diz em versículo 5: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro.
e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quem é o filho que nasceu para uma mulher no começo da igreja cristã? Quem é o filho que a Bíblia diz que há de reger todas as nações como o Rei dos reis e Senhor dos senhores? Quem é este filho que foi levado para o céu e voltou para estar com o Pai outra vez? Ninguém pode ter dúvida sobre isso. Jesus nasceu em Belém como uma criança inocente. E agora o grande dragão Satanás dizia: agora sim, lá no céu eu perdi a batalha porque ele era o Rei dos reis, mas aqui na terra ele é uma criança fraca. Eu não consegui batalhar contra um rei, mas eu posso batalhar contra uma criança. E ele esperou o nascimento de Jesus para agora aproveitar a vingança. Agora, para fazer o que ele sempre queria fazer, disse: vou matar essa criança. Que história triste. Lá nos campos de Belém, ao redor de Belém, eu tenho visitado esses campos tantas vezes, olhando os pastores cuidando do seu rebanho. Mas houve uma coisa muito triste, porque o Satanás geralmente não trabalha sozinho. Ele usa seres humanos para fazer seu trabalho maligno. E naquele tempo, ele usou o imperador romano. Ele passou, quando os magos passaram perguntando ao rei Herodes onde nasceu o rei. Herodes ficou zangado, disse para os magos: vão achá-lo e na volta me avisem onde está, porque também quero adorá-lo. Que mentira! Herodes não queria adorar ninguém, ele se adorava a si mesmo. Ele queria saber onde Jesus estava, porque ele queria matá-lo, fazendo o trabalho do dragão. Mas Deus deu uma mensagem para os magos e voltaram para o Oriente por outro caminho. E então Herodes ficou tão zangado que ele matou todas as crianças pequenas lá de Belém. Uma profecia do Velho Testamento foi cumprida naquela noite, quando os soldados do Império Romano entraram naquela cidade de paz. Foi chamado a cidade de pão, de fazendeiros, de camponeses. Nunca conheceram guerra, nunca tiveram enfrentado sangue. E aquela noite, esses soldados entraram em todas as casas onde haviam meninos pequenos e arrancaram essas crianças dos braços das suas mães. Enquanto a família observava, matavam essas crianças. E o sangue correu pelas ruas de Belém, porque o dragão estava trabalhando com toda a sua força. Jeremias havia falado 600 anos antes, no capítulo 31, disse: assim disse o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Que noite triste foi, quando o Império Romano foi usado pelo inimigo. E sem dúvida nenhuma, os exércitos romanos continuaram fazendo o trabalho do dragão. Sabia uma coisa? A Bíblia é um livro maravilhoso. Não tem maneira de compreender de qualquer outra maneira. O exército romano tinha uma bandeira que levava em frente dos exércitos. Alguém quer adivinhar o que tinha desenhado na bandeira? Um dragão para representar o exército romano. E alguém quer adivinhar que cor era o dragão? Todos sabem. Um dragão vermelho, como se eles quisessem dizer: nós somos o poder do que a Bíblia fala.
E o Roma pagão começou a matar muitos cristãos. A mulher, porém, diz a Bíblia, fugiu para o deserto, onde ele havia preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. As pessoas que estiveram aqui, as últimas reuniões, já sabem o que está falando, não é? Já estudamos esta profecia, mas vamos só recapitular. O que representa este tempo? 1260 dias. Nós lemos a Bíblia e sabemos que esta expressão é usada muitas vezes nas profecias. É 3 anos e meio, ou 3 tempos e meio. Um tempo é 1 ano, e 3 tempos e meio, 3,5 vezes 360, o ano judaico naquele tempo, 1260 dias. Também fala em 42 meses. 42 vezes 30, que o mês daquele tempo era 30 dias, 1260 anos. E às vezes a Bíblia fala em 1260 dias. Como eu disse, esse está falado muitas vezes na Bíblia. Daniel 7:25, 3 tempos e meio. Em Daniel 12:7, 3 tempos e meio. Em Apocalipse 11:2, 42 meses. Em Apocalipse 11:3, 1260 dias. Em Apocalipse 12:14, 3 tempos e meio. E em Apocalipse 3:5, 42 meses. Todos referindo ao mesmo período. Outra noite estudamos que no simbolismo de profecia, um dia representa 1 ano. Nós lemos 2 passagens, em Ezequiel 4:7, onde Deus disse, 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. E também no livro de Números, 14:34, 40 dias, cada dia representando 1 ano. 1260 anos de perseguição, começando quando o imperador Justiniano, o imperador romano, disse para o bispo de Roma, tu és chefe agora de todas as igrejas. E começou um tempo de perseguição romano, que durou 1260 anos, terminando em 1798, quando Napoleão usou seu general Berthier para prender o Papa. Nós vamos agora olhar alguma coisa curiosa. Eu vou mostrar uma ilustração, mas primeiro eu quero fazer uma pergunta a todos. Quando eu viajo no oeste de Canadá, tem muitas montanhas e às vezes não deu para fazer estradas atravessando as montanhas que eram muito altas e fazia um túnel dentro da montanha para passar. E às vezes chegando num carro num lugar bem alto, a gente pode olhar lá embaixo e ver a entrada e a saída do túnel. Se eu estou olhando, tem um túnel para o trem passar e entra um trem que é cargueiro com máquina amarela puxando. Eu vejo o trem entrar no túnel. O que eu espero que vai sair do outro lado? Um trem que é cargueiro com máquina amarela, não é? Seria uma coisa muito estranha ver um trem cargueiro com máquina amarela entrar na montanha e ver sair da montanha um trem de passageiros com cor bronze. Uma igreja entrou no túnel de 1260 anos que os historiadores chamam a Idade Escura. Esta igreja passou o 1º século, depois o 2º século, depois o 3º século e entrou no túnel. Era a igreja cristã. 538. Mas olhamos o que saiu do túnel. Não uma igreja, mas muitas igrejas. O que houve? Durante o tempo da Idade Escura, mudaram as doutrinas de Cristo de tanto que quando saiu a igreja, tinha muitas igrejas diversas, cada igreja ensinando outra coisa.
que aconteceu quando a igreja estava dentro do túnel? A igreja cristã de Deus estava fugindo da perseguição. Primeiro, embaixo do imperador romano. Quantas vezes tenho visitado Roma, visitado os lugares onde os cristãos foram mortos. Alguns jogados para os leões, outros queimados. Havia igrejas grandes que não estavam escondidas, mas isso não era a igreja de Deus. A igreja de Deus estava fugindo porque naquele tempo era proibido ler a Bíblia. Não eram os templos grandes que continha o povo de Deus. Eles estavam escondidos porque podiam ir preso só pelo crime de ler a Bíblia. Eles tiveram que fugir e se esconder. E muitas vezes foram apanhados, porque era contra a lei. Lá na Itália, eu visitei o lugar dos valdenses, que guardavam o sábado e seguiam a Bíblia, mas foram perseguidos e muitos deles morreram. Foi com emoção que eu olhei as casas onde eles viviam. Foi com emoção que eu entrei num púlpito, numa igreja deles que ainda existe. Eu vi a sua Bíblia escrita à mão, que pregavam a verdade de Deus. A igreja estava escondida. O povo de Deus estava fugindo nas montanhas, porque os soldados estavam procurando os cristãos para os matar. E quando apanhavam os cristãos, não importava que fosse homem, mulher, criança, todos foram mortos, porque o dragão estava zangado. Ele se irritou contra pessoas que seguiam a Bíblia. E mais ou menos 50 milhões, que é conservador o número, morreram. Morreram não porque cometeram crime, mas morreram porque queriam seguir a Jesus. A profecia continua, então ouvi grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia, de noite, diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram pela causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, amaram a própria vida. Apocalipse 12, 10 e 11. Nós podemos ter a vitória em Cristo, porque o diabo está zangado, mas pela morte de Cristo na cruz, nós podemos ter a vitória. Ele venceu Satanás com seu sangue derramado, para que nós pudéssemos sempre ter a vitória. As suas mãos foram amarradas, e ele morreu, a morte que nós merecíamos ter. Mas continua a profecia, disse, por isso festejai os céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. A Bíblia diz que o diabo está zangado. Ele sabe que tem pouco tempo. Continuamos na profecia. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Aqui temos uma expressão bonita, que Deus disse que deu para eles asas como águia. Ele falou isso para o povo de Israel quando saiu do Egito. Não foram asas de verdade, é uma profecia simbólica. Mas ele disse em Êxodo 19:4, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Durante a Idade Escura, quando
a perseguição estava pior, Deus protegeu o seu povo, escondido nas montanhas, nas cavernas, não porque cometeram um crime, estavam escondidos e perseguidos pelo mesmo motivo que perseguiram João e Tiago, simplesmente por pregar a palavra de Deus. Versículo 15, então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Rios de perseguição. Ele tentou afogar os crentes, o povo de Deus, com a perseguição, mas Deus protegeu o seu povo. De 1540 a 1580, somente nesses 40 anos, 900 mil cristãos foram mortos pelo crime de obedecer a Bíblia e ler a Bíblia. A Inquisição matou 150 mil de uma vez só. Eles tentaram acabar com o cristianismo, mas o próximo versículo diz: a terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. O que houve? Como é que esse povo conseguiu escapar com a vida? Deus ajudou. Deus ajudou. E uma nova terra se abriu. Eles podiam fugir da Europa e a perseguição e ir para uma terra de liberdade. A terra ajudou a mulher de fato. E eles conseguiram escapar. Os peregrinos chegaram no estado de Massachusetts hoje. E lá eles acharam liberdade, como nós estudamos no último estudo. Que maravilha que a terra ajudou a mulher. Outras coisas que aconteceram. A terra ajudou a mulher, porque da terra se levantaram homens valentes que estavam dispostos a defender a causa de Cristo. Reformadores que não se importavam de ser perseguidos. Reformadores como Lutero, que desafiou os poderes e defendeu a leitura da Bíblia. Pessoas com grande coragem, como Lutero, que estava disposto a pregar na porta da grande catedral a sua mensagem de coragem. O cristão precisa ter coragem para enfrentar o inimigo, o dragão que está irado. E hoje, mais do que nunca, capítulo 17 disse: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui vamos parar um pouco, porque aqui há tanta informação. O diabo está bravo com a remanescente. O que é a remanescente? O diabo está bravo, ele está muito zangado, irado, furioso. Ele gostaria de acabar com a igreja cristã. Eu quero dar ênfase num ponto. Tem muitas igrejas cristãs. Muitas igrejas boas e maravilhosas. Eu creio que Deus tem seu povo em todas as igrejas. Católicos, protestantes, Deus não faz acepção. Tenho muitos amigos católicos, muitos amigos em várias igrejas que são cristãos maravilhosos. Mas aqui não está falando de qualquer igreja. Quando olhamos de perto, há uma igreja que está bem definida. Uma igreja que está salientada. Não é como o jornal que eu vi na América, falando que pessoas podem escolher as igrejas. 1187 religiões cristãs nos Estados Unidos. Mas não são esses 1187 que a Bíblia está falando.
a uma igreja especial. Em primeiro lugar, o resto dos seus descendentes, o remanescente. O que quer dizer remanescente? As mulheres vão compreender esta ilustração melhor do que a maior parte dos homens. Uma senhora, a senhora Pereira, comprou um pano, um tecido, e guardou muito tempo, mas um dia ela achou tempo, resolveu fazer um vestido. E ela pegou o modelo, começou a cortar o pano. Estava quase pronto, mas faltava, não tinha tecido suficiente. Não podia terminar o vestido. O pano era azul, como um desenho, e ela foi para uma loja que vendia tecidos. E mostrou um pedaço. Vocês têm um pano que é igual? E eles disseram, sim, nós temos um pano da mesma cor. Trouxeram e era a mesma cor, mas era o desenho diferente. Disse, não serve. Tem que ser exatamente igual. Foi para uma outra loja, mostrou. Vocês têm um pano igual, isso com o mesmo desenho? Disse, sim. E tinha, mas era outra cor. Disse, não serve. Tem que ser igual em todos os aspectos. Depois ela foi para uma loja e mostrou, disse, eu quero um pano com a mesma cor e o mesmo desenho. E o dono da loja disse, olha, eu tenho um rolo quase vazio, mas existe um resto. Existe um remanescente. Eu acho que é igual. E mostrou para ela e era idêntica. Porque ela havia pegado o pano do começo do rolo e agora ele pegou o pano do fim do rolo e era exatamente igual. O que quer dizer remanescente? Quer dizer que é igual. Aqui tem que ser não qualquer igreja, mas uma igreja que ensina as mesmas palavras e verdades que saíram da boca de Cristo. Não pode ser uma igreja que entrou no túnel crendo uma coisa e saiu crendo outra coisa. O remanescente quer dizer que é igual. O resto do seu semente são pessoas que fazem igual aos discípulos de Jesus. Temos mais alguns pontos de identificação que estão dados no versículo. Duas marcas muito importantes. Disse, o dragão irou-se contra a mulher, qual melhor? Qual mulher? Contra o restante dos seus sementes, qual? Os que guardam alguns mandamentos de Deus. Os que guardam quase todos os mandamentos de Deus. Os que guardam a maioria dos mandamentos de Deus. Não é isso que a Bíblia disse. Não é 80%, 90%. Muitas pessoas guardam 9 mandamentos, mas poucos querem guardar todos os 10. Qual é outro sinal? Tem outro sinal que diz que tem o testemunho de Jesus. Não temos tempo para estudar isso hoje, mas vamos estudar isso na semana que vem. É a igreja que guarda os mandamentos de Deus que o diabo odeia mais. E se qualquer pessoa aqui resolver guardar os mandamentos de Deus, eu quero lhe dar uma advertência. Será perseguido pelo diabo. Seus amigos vão te desprezar. Sua própria família possa te abandonar. Porque o diabo está bravo. É uma coisa perigosa obedecer a Deus. Eu nunca quero enganar ninguém. Eu nunca falei para ninguém que seguir a Cristo é uma coisa muito fácil. É uma coisa para pessoas que têm amor suficiente para fazer o que está certo. Temos muitas experiências de pessoas no passado que resolveram obedecer a Deus. João Wycliffe, nós vimos a estátua dele. Ele resolveu obedecer a Cristo e foi perseguido. Por isso, ele fez uma declaração.
Ele já era velho quando estavam perseguindo ele. Prenderam ele, levaram ele para a cadeia. E ele perguntou: com quem vocês pensam que estão lutando? Com um velho homem à beira da sepultura? Não, com a verdade. Verdade que é mais forte do que vocês e que prevalecerá. Pregue o evangelho de Cristo para os prelados arrogantes e o martírio virá. Ok? Deverei então ficar calado? Nunca. Deixe a tempestade cair, eu fico aguardando. Ele não tinha medo. Ele sofreu, mas ele resolveu fazer o que está certo, não o que está mais fácil. Lutero foi perseguido de uma maneira terrível. Foi chamado a comparecer diante do tribunal. E perguntaram se ele tivesse medo. O que ele disse? Ele disse: mesmo que eles acendem a fogueira em todo o percurso, desde Worms até Wittenberg, mesmo que as chamas alcançam os céus, eu andaria através delas em nome do Senhor. Mesmo que haja tantos demônios em Worms, quanto o número de telhas que há nos telhados de todas as casas, ainda assim eu lá entraria. Que homem de coragem! Que pessoas valentes! Hugh Latimer, um dia estava a pregar numa igreja de Inglaterra. O rei estava zangado com ele. E ele estava para pregar numa grande igreja. Alguém chegou para ele: Sir Latimer, o rei está presente na congregação. Ele pensou em mudar o sermão, mas ele ouviu uma voz mais fiel. Disse: o rei dos reis também está escutando. E ele pregou o sermão que ele planejou. Ele foi levado fora da cidade. Ele e seus companheiros foram amarrados numa estaca e acenderam o fogo e queimaram esses homens vivos. O que ele disse quando estavam queimando ele? Ele disse para seus companheiros, ele disse: tenham ânimo, vamos hoje acender uma chama tal na Inglaterra que pela graça de Deus nunca se apagará. Que homens de coragem, que maravilha. 2 homens, João Hus e Jerônimo, foram queimados vivos. Um historiador disse: os dois estavam conscientes de que seus últimos momentos se aproximavam. Prepararam-se para o fogo como se estivessem preparando-se para uma festa de casamento. E quando as chamas se levantaram, eles começaram a cantar hinos, e a veemência das chamas pouco fizeram para inibir o seu canto. Já pensou? Sendo queimado, as chamas queimando o seu corpo, cantando hinos. João Hus pode ver sua estátua, monumento lá em Alemanha. Que homem de coragem, pregando a mensagem, e quando estava velho, eles foram prendê-lo, arrancaram ele do seu lugar e levaram para a cadeia e jogaram ele para dentro da cadeia. Lá eles deram oportunidade. Disseram: você pode prometer não pregar o evangelho mais e você terá a liberdade. Mas ele recusou. E levaram ele para uma praça pública. E lá acenderam o fogo e queimaram o seu corpo. E ele cantava hinos enquanto estava morrendo. Eu não sei que tipo de cantor ele foi, mas eu creio que esses hinos que ele cantou em louvor a Deus realmente foram hinos de louvor. E muitas pessoas ficaram impressionadas e resolveram ser cristãos. Ele ganhou muitas almas com sua morte. E um jovem estava assistindo tudo isso. Ele dizia: esse homem de tanta coragem que eu estou inspirado, eu vou tomar o lugar dele. E um jovem chamado Jerônimo começou a pregar a mesma mensagem que Hus havia pregado. O que aconteceu? Ele foi preso. Ele foi levado para o cárcere. Disseram: você vai morrer como ele. E o jovem faltou a coragem. Ficou com medo. Quem não ficaria?
Faltou coragem e prometeu nunca pregar mais e renunciar à Bíblia. E foi livre. Libertado, mas não estava livre. Aquela noite ele não conseguiu dormir. Ele sonhou que ele estava batendo no Salvador, crucificando o Salvador outra vez. Se eu neguei meu Salvador, no dia seguinte ele enfrentou as autoridades e disse: olha, eu mudei de opinião. Podem me matar, mas eu não vou renunciar meu Salvador. E ele foi levado para a mesma praça pública. Foi amarrado numa estaca. Lá o povo se reuniu para ver a sua morte. Naquele tempo não existiam fósforos. Eles pagaram um menino para trazer o fogo. Estava tudo preparado e o menino chegou, mas quando ele chegou perto da estaca e viu os olhos deste homem de tanta coragem, o menino faltou coragem. Ele deu uma volta para acender o fogo atrás de Jerônimo. Mas Jerônimo viu o que estava acontecendo. E ele gritou em voz forte e corajosa para o menino: aproxima-se corajosamente. Acende a fogueira à minha frente. Esse menino não precisa ir lá atrás. Venha acender o fogo na minha frente, porque se eu estivesse com medo, não estaria aqui. Que coragem. Ele também foi queimado. Morreu também cantando hinos. Hoje, Deus está falando para homens e mulheres e jovens ao redor do mundo, chamando para fazer parte do remanescente, chamando para obedecer todos os mandamentos, incluindo o 4º mandamento que disse: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus tem uma igreja remanescente, a igreja que guarda todos os mandamentos de Deus. E hoje Deus está chamando pessoas que terão a coragem de dizer: vem acender o fogo na minha frente. Se eu preciso ser perseguido, eu serei perseguido. Se eu preciso morrer, eu estou disposto a morrer. Mas eu vou seguir a Jesus. Eu não vou ter medo. Hoje eu quero fazer um convite. Eu não vou pedir ninguém fechar os seus olhos, porque eu não quero que ninguém venha aqui que não tem coragem. Eu estou falando da igreja adventista do 7º dia. A igreja que guarda todos os mandamentos de Deus. A igreja que é remanescente porque guarda tudo que Jesus ensinou. Eu estou convidando pessoas que não pertencem à remanescente de Deus de hoje se levantar e dizer: vem acender o fogo na minha frente. Se eu tivesse medo, eu não estaria aqui. Eu gostaria de saber se há uma pessoa aqui, ou lá embaixo, que teria coragem agora. Agora cuidado que o diabo vai ficar zangado contigo. Você está declarando guerra contra o diabo. Se você fazer isso, alguém pode rir. Mas eu estou procurando alguém que não tem medo, que tem tanta confiança em Deus, que vai se levantar e vir aqui em frente agora e dizer: vem acender o fogo na minha frente. Se eu tivesse medo, eu não estaria aqui. Há uma pessoa que tem essa coragem? Sim, eu estou vendo uma, eu estou vendo duas. Vem, Deus está te chamando, é a melhor decisão da sua vida, você não pode errar. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe a sua coragem. Deus está chamando agora. Que Deus lhe abençoe. Vem agora. Diga para o diabo: pode acender o fogo na minha frente. Eu vou seguir a Jesus. Porque isso significa que vocês vão fazer parte do povo remanescente, que está pregando a mensagem dos 3 anjos, que está indo para todos os países deste mundo. Há alguém mais? Deus está chamando. Alguém mais que tenha coragem? Vem agora. Este é o dia que Deus precisa de ti. Esses jovens que estão vindo, preciosos, que serão servos de Deus, serão parte do exército de Deus. Eles farão parte da grande multidão que estará na terra nova,
recebendo a coroa de vitória. Que Deus lhe abençoe, meu amigo. Que Deus lhe abençoe. Deus está chamando pessoas agora de todos os lugares. Vem agora. Mostra seu amor para Cristo. Vem agora. Deus te abençoe. Eu sabia que essa hora viria. Tenho visto cada noite. Eu sabia que tinha fé. Eu sei que tem outras pessoas. Quem mais virá? Teremos que terminar. Daqui um pouco nosso tempo vai acabar e não vamos estar mais no ar. Mas não queremos fechar a porta sem todos ter uma oportunidade. Há mais alguém enquanto estamos falando? Vem rápido. Vem agora enquanto a porta está aberta. Se Deus está te chamando. Eu sei que algumas pessoas estão segurando o banco, mas Deus está puxando. Deus está atraindo. Não deixa o diabo te segurar mais. A grande batalha hoje não está no campo de batalha. A grande batalha está no coração humano. O diabo não queria que isso acontecesse hoje. Ele está triste. O diabo está mais irado do que nunca. Mas graças a Deus, nós queremos deixar ele triste hoje, porque ele é nosso inimigo. Lá do céu, os anjos estão observando. Deus, o Pai e o Filho estão observando o que está acontecendo aqui. A Bíblia diz que os anjos cantam de alegria cada vez que alguém toma uma decisão como esta. Que Deus abençoe cada um. Pai nosso, te agradecemos a vitória de hoje. As decisões maravilhosas aqui. Em nossa mente podemos ver em outras cidades ao redor do mundo. Sabemos que há grande alegria no céu. Ajuda para que possamos ser fiéis a Ti. Abençoe os que não tiveram a coragem de vir, ou outros que já fazem parte do remanescente. Abençoe-nos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor lhe abençoe e guarde, que o Senhor esteja com você, Ele sempre ilumine o seu caminho e que a paz inunde o seu viver.